Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Olha nós aqui mais uma vez, são 11 horas 41 minutos do dia 12 de julho de 2021. Olha aí, estamos aqui mais uma vez num bate-papo descontraído, agradável, saudável, esperando o chape-chape, o me faz sim, não é isso? Este é o programa Gotas de Sabedoria e nós vamos compartilhar aqui de alguns minutos com todos vocês. Antes, deixe-me agradecer vários irmãos hoje de manhã, sabendo que segunda-feira, logo de manhã, a minha voz está sempre prejudicada, é uma corrente devido. Você sabe, domingo são duas ministrações presencialmente. Uma que eu gravo para quinta-feira e a de ontem que foi ao ar, ao vivo. Jesus de Nazaré, o Deus nas sombras. Então a gente prega quase uma hora, depois tem mais 30 minutos, fora os argumentos, as instruções que nós falamos acerca do Evangelho. Aí, durante o dia, eu tenho algumas palestras, almoço com alguns irmãos, vou dormir debaixo do ar-condicionado com a voz cansada e amanheço assim quando recebo um golpe de ar. Só que depois ela vai voltando assim, como aos poucos está voltando agora. Quero agradecer as manifestações de carinho, de cuidado. A minha esposa linda já está se manifestando aí. Hoje é dia 12, o pagamento não saiu dia 10, mas mais tarde ela já me espera com aquele curau, aquele bolinho de aipim com coco, aquele cappuccino quentinho e eu feliz com o PP, né? É a minha alegria. Bem, quero também agradecer aos novos inscritos. Pulou aí mais 1.000, de 163 foi para 164, é pouco ainda. Nós estamos aí com 200 e poucos milhões. No Brasil, queremos chegar aí pelo menos a 20 milhões de inscritos, que significa que são 20 milhões de pessoas que ouviram o Evangelho da Graça de Deus por nossa instrumentalidade e, por consequência, chegando a este canal, eu indico os demais canais dos irmãos, assim como Elson Jesus, Messias Carvalho, Levi, Essência da Graça, nosso irmão da Graça Pura, André Pimentel, nosso irmão Alexandre Marques. Que grandiosa graça é esta? Bom, eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Parecia igreja, mas era um cativeiro religioso. Como nós vivemos num país de concepção religiosa, entendíamos que igreja era um local e que por meio do pastor nós iríamos ter uma vida ajustada com o Pai. Este foi a grande falácia em que nós entramos. Então, decididos a mudar de vida, pela concepção religiosa, impregnada no nosso espírito, enchendo as nossas razões, procurando respostas para os nossos porquês, caímos nessas armadilhas. Tinha nome de igreja, aspecto de igreja, segundo o preceito, a concepção religiosa. Porque o verdadeiro perfil de igreja não tem nada a ver com isso que está aí. Já vou falar isto. São alçapões, né, que os homens criaram para aprender. Vou falar, mas vou falar baseado na palavra. Vou ler o texto. Então, nós víamos isto com o nome de igreja. Diziam ter palavra de Deus, mas não tinham. Tinham lei de Moisés, que caducou, que foi extinta. Tinham homens representantes se achando o suprassumo do biscoito mofado. Tinham lá apóstolos, pastores, bispos, com
dizendo-se ser uma autoridade que nos conduzia ao conhecimento, mas na verdade nos conduziram ao engano, a começar pelos títulos deles. Então, parecia ser igreja, mas na verdade era um cativeiro religioso. Até hoje existem pessoas que me ouvem que não conseguiram se desvencilhar desses lugares por medo. Por quê? Porque se associaram a uma convenção, pagam uma taxa anual e, se saírem antes daquele prazo estabelecido, pagam multa. Ora, mas é uma verdadeira patifaria que não tem nada com a igreja. A igreja é feita de vidas que constituem o corpo de Cristo. Claro, estas vidas assumem o compromisso diante do Evangelho de ter um bom proceder, de prestar um bom testemunho e de consolidar, através do temor do Espírito Santo, o crescimento de si mesmo em amor. Então, o que parecia ser igreja, na verdade era um grande cativeiro religioso. Existe uma frase do profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 5, no versículo 26, e é uma frase que mostra a realidade atual. Porque entre o meu povo, isto disse o profeta, dando a entender que estava falando, inspirado por Deus. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitos passarinheiros, e como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Todos nós que fomos resgatados desse império religioso, estávamos debaixo de armadilhas pastorais. Quando eles veem que você é uma vítima em potencial, preste bastante atenção nesta frase, vítimas em potenciais. Quando eles veem que você é uma vítima em potencial, que você atende ao perfil, que você tem uma boa aparência, uma boa condição social, que você tem uma educação ou que tem um recurso financeiro, eles armam armadilha lhe dando cargos, lhe dando títulos, dizendo que você tem um chamado. Por quê? Porque essas são as armadilhas que engodam as pessoas de boa fé, que querem servir e agradar a Deus, mas que, na verdade, se tornam vítima de uma cúpula religiosa que transformam adoradores de Deus em clientes das suas denominações, das suas convenções e dos seus egos inflados. Veja, o primordial da mensagem da graça de Deus não é fazer ninguém membros da igreja de Geraldo, de Elcio, de Messias. Nós não temos esse intuito de dizer, você agora é membro, você aqui está a carteirinha, você não pode assistir outro canal. Longe dos pregadores da graça de Deus, e tem vários, né? Já citei aqui Essência da Graça, Levi Salles, tem vários canais, graças a Deus por isso. Mas nenhum, acredito eu, tem um intuito de fazer vocês propriedade exclusiva do canal dele. Muito pelo contrário, nosso desejo é que você assista, tire as suas conclusões e fiquem com todos que possível que te traga a maior coerência do entendimento de Cristo. Esse sistema fraudulento que está aí faz com que as pessoas sigam eles. E nós, outrora, de bom grado, fomos vitimizados. Olha o que o profeta disse, como eles, como os passarinheiros, dispõem armadilhas e prendem homens. As pessoas estão presas em um verdadeiro cativeiro religioso.
E como os passarinhos se batem, mas não conseguem com as suas asas tirar o laço do passarinheiro. E só a graça de Deus, chegando na vida do eleito, de quem nasceu para a liberdade, só a graça de Deus, com a sua mensagem cortante, com a sua espada afiada de 2 gumes, é que consegue tirar essas algemas que prendem os homens. Consegue trazer com clareza uma palavra que realmente as liberta deste cativeiro. A graça de Deus tem feito a diferença. Começamos com 1, 2, 5, 10 inscritos, 20, 30. Começamos com um canal aqui, outro ali. Outros irmãos se encorajaram, alguns irmãos ainda não deram a cara a tapa, mas nós enfrentamos esse sistema com a fidelidade de um cão e com a braveza de um leão. Estamos aí partindo para cima deles, eles batem de cá, batem de lá, mas nós resistimos firmemente, porque nada pode contra a verdade senão a verdade. E hoje, alimentados com a sã doutrina, não respondendo por vocês, mas posso afirmar com clareza que hoje você não se deixe enganar, nem por canal nenhum, nem por Geraldo, nem por ninguém. Hoje há um radar da graça de Deus. Você hoje anda imbuído desta palavra maravilhosa que te sustenta, que te faz reinar em vida e que te faz discernir entre o bem e o mal. Você sabe perfeitamente quando alguém está falando segundo a sã doutrina, quando alguém está colocando o seu achismo, quando é especulação e quando está em linha com o evangelho da graça de Cristo. Haja visto que o despertar em você não foi feito por um homem, não foi feito por ninguém mais que o próprio Espírito da graça de Deus, que é o Espírito de Cristo na sua vida. Não há honras para homens, não há méritos entre nós. Cristo não está dividido. Nós não estamos aqui agora debaixo de um domínio de um homem. Nós estamos agora sobre a tutela do cabeça, que é Cristo, e é Ele que vai nos orientando, nos edificando, e Ele faz isso por meio da sua palavra, que é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. A sensação de liberdade hoje, vivida pelo Evangelho, não há preço que pague, até porque a liberdade é o sagrado direito que o Evangelho da graça nos deu. Sim, eu vou repetir, a liberdade é o sagrado direito que o Evangelho nos deu, porque nós nunca fomos livres, porque nunca conhecemos a verdade. Conhecer a verdade para nós que entramos no sistema religioso era se ver livre das drogas, se ver livre do álcool, se ver livre da bebida, e alguém vociferava lá na frente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nos escravizaram. Por quê? Porque como alguém poderia nos oferecer a liberdade se eles mesmos eram escravos da corrupção? Então não há verdade. Tem aparência de igreja, tem nome de igreja, tem até títulos que não cabem na igreja, títulos de pastor, de mestre, de apóstolos, de evangelistas. Nada disto é um título. Isto em especial era o dom para a edificação no fundamento da igreja no 1º século. Paulo disse: até que todos fomos tomados da plenitude, e a plenitude da estatura de Cristo já chegou quando você entende perfeitamente a colocação verbal, o contexto histórico e cultural. Eu creio que nós estamos avançando e que as algemas estão sendo partidas, apesar de que tem muita gente cega. Claro, alguns porque desconhecem o nosso evangelho que está descoberto. Outros porque vão permanecer lá, porque infelizmente a revelação não é para todos. Existem pessoas que precisam sustentar
carregar pastas desse lobos vorazes. Existem pessoas que precisam defender a placa. Existem pessoas que precisam comer no coxo da lavagem pastoral, dessa turma que vive aprisionando, tomando o dinheiro dessas pessoas vitimizadas, incautas, mas que, na verdade, eles nasceram exatamente para isso. Bom, eu acredito que nesse time da história vivida até aqui, nós estamos já reinando em vida, vivendo em perfeita vitória e acreditamos perfeitamente que estamos no Cristo ressuscitado. O que parecia ser igreja, na verdade era um cativeiro religioso, prendendo os homens com as suas malícias, com os seus enganos, com as suas mentiras, com a falsa mensagem dizendo que Jesus vai voltar e nunca volta. Aliás, eles dizem, Jesus está voltando, mas eu acho que ele voltou por causa da pandemia, ou porque não tinha álcool em gel, ou porque não tinha máscara, ele voltou de novo para o céu. E o sistema religioso fica aí enganando esse bando de pessoas ignorantes na sua mente. Mas nós, com a mente de Cristo, vamos avançando, reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. No melhor dia de nossas vidas, logo mais eu volto às 20 horas para bater um pouquinho neles, até tirarmos todos os eleitos. Os cegos vão continuar lá, esperando Jesus voltar. Assim é? Melhor tarde. Estamos juntos. Graça e paz. Eu vou chegando pertinho. Beijo do GG.